Você sabia que o Brasil, na verdade, não foi descoberto? Pois é, o termo descoberta é meio que uma enganação histórica. Os povos indígenas já estavam aqui há milhares de anos, com suas culturas riquíssimas. Quando os portugueses chegaram em 1500, eles se depararam com um território já habitado, com várias civilizações vivendo suas vidas por aqui. Ou seja, não foi bem uma descoberta. Foi mais uma chegada inesperada. E não sei vocês, mas eu fico imaginando a reação dos nativos quando viram aquele monte de gente estranha chegando com barcos. Tipo, o que esses caras estão fazendo aqui? Agora uma curiosidade que vai fazer você dizer: como assim? O Brasil já era conhecido na Europa antes de 1500. Verdade. Isso porque o continente já aparecia em mapas antigos de navegadores portugueses e até espanhóis. O mais famoso deles é o mapa de Piri Reis, de 1513, que mostra a América do Sul com detalhes incríveis. Só que, claro, ninguém sabia exatamente o que tinha por aqui, mas já tinham uma noção de que existia algo além do que se via. E convenhamos, quem não fica curioso para saber o que mais esses caras descobriram e não contaram, né? Vamos falar sobre erro de navegação. Ou melhor, sobre o erro que mudou a história. Você sabia que o Pedro Álvares Cabral não estava vindo para o Brasil, mas para a Índia? Pois é, o cara estava indo em direção à Ásia, mas acabou tomando um desvio inesperado e bateu aqui no Brasil. Quase um GPS quebrado da época. Imagina o alívio quando eles avistaram terras. Agora, eu fico pensando se os navegadores não devem ter ficado tipo: ah, vamos parar aqui e dar uma olhada. Se não der certo, a gente vai para a Índia amanhã. E olha só que curioso. Quando os portugueses chegaram, eles não acharam que estavam encontrando o paraíso. Na verdade, os primeiros registros mostram que os europeus ficaram bem decepcionados com o Brasil. Eles achavam que o clima era muito quente, a terra era difícil e o litoral não era tão interessante quanto o esperado. Então, imagina o choque deles ao perceberem que haviam desviado tanto e caído em um lugar onde, por um bom tempo, o maior luxo era encontrar um pedaço de terra boa para plantar alguma coisa. Agora vamos falar da famosa árvore que dá nome ao nosso país, o pau-brasil. Mas você sabia que os portugueses não estavam nem um pouco interessados em explorar o Brasil por causa da terra? Ou do clima? O que eles queriam mesmo era o pau-brasil, que era super valioso na Europa. O nome do nosso país vem dessa árvore, que tinha um corante vermelho que os europeus usavam para tingir roupas de luxo. E só para dar uma ideia do quanto o pau-brasil era valioso, ao ponto de o nome do país vir de uma mercadoria, o que deixa a gente pensando sobre o que mais os europeus estavam atrás naquele momento, né? Falando em nome, quem decidiu que o Brasil seria chamado assim? Bem, essa escolha não foi imediata. O nome Brasil, na verdade, veio de uma árvore, o pau-brasil, que, como já falei, foi o grande atrativo para os portugueses. Mas antes disso, o Brasil já tinha outros nomes, tipo Terra de Vera Cruz e Ilha de Santa Cruz. Se fosse por nós, poderíamos ser a Terra do Pau-Brasil e, quem sabe, até a Ilha do Sol. Mas, no fim, o nome pegou e cá estamos, Brasil, com esse nome tão emblemático. E quem disse que o Brasil era um paraíso calmo na época do descobrimento? Pois é, o Brasil já estava em guerra quando os portugueses chegaram aqui. As tribos nativas que estavam no litoral brasileiro, como os tupinambás, estavam em conflitos com outras tribos. Então, quando os portugueses chegaram, encontraram uma situação bem mais complexa do que imaginavam. Na real, isso gerou até umas alianças e traições que moldaram a história do Brasil nas décadas seguintes. Você sabia que os indígenas do Brasil não eram os selvagens que a história tradicional tenta pintar? Na verdade,
Eles já tinham uma cultura complexa com agricultura, urbanização e conhecimentos de navegação que impressionariam até os europeus mais avançados. Os Tupi, por exemplo, sabiam como fazer farinha de mandioca, algo essencial para a sobrevivência em terras tropicais. Sem contar que as construções de algumas aldeias eram bem sofisticadas, com casas grandes e até sistemas de defesa. E quando os portugueses começaram a trocar com os nativos? Eles não chegaram aqui oferecendo ouro ou riquezas. Não, eles começaram trocando espelhos, contas de vidro e outras coisas simples. Eu fico imaginando os índios recebendo espelhos e pensando, ok, então é isso que eles têm a oferecer. Claro, as coisas mudaram mais tarde quando a exploração aumentou, mas a primeira troca foi, no mínimo, interessante e bem descomplicada. Por fim, sabiam que o Brasil começou com uma relação quase de dependência com a Inglaterra? Isso mesmo. O Brasil, ainda nas suas primeiras décadas após o descobrimento, se tornou um ponto de interesse comercial para os britânicos, que tinham os seus próprios planos para explorar essas terras. E quem diria, hein, que o país começaria sua história com uma relação de espionagem comercial com os ingleses? Não é bem o tipo de coisa que nos contam nas aulas de história, né? E aí, galera, gostaram dessas curiosidades? Tenho certeza que essas histórias vão fazer você ver o Brasil de uma forma bem diferente. Se você curtiu, não esquece de dar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais curiosidades malucas sobre o nosso passado. E claro, se você tem alguma outra curiosidade que não foi mencionada, deixe nos comentários. Até a próxima!